Ele que eu estou falando, é Ele que nos ama de uma forma incondicional. E veja bem, e Deus não ama ninguém mais do que ninguém, tá certo? Deus não ama mais o apóstolo Paulo do que você. Deus não ama mais Moisés do que você também não, irmãos. Deus não ama mais João do que você, não. Deus não age assim. Deus ama todos por igualdade, irmãos. Todos por igualdade, porque Deus amou o mundo de tal maneira, não é isso? E agora vai chegar na parte que vai explicar a maior prova deste amor de Deus. O versículo 14, João agora, ele faz uma puxada lá do versículo 1, ele diz, e o verbo se fez carne, ou seja, e Deus se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória. A maior prova de amor, irmãos, qual foi? A maior prova de amor foi essa, foi Deus se fazer carne. Deus se fazer carne, irmãos. Lembra que eu falei aqui a semana passada para os irmãos sobre o nascimento, mas eu falei que antes do nascimento, 9 meses tem o quê? Tem a concepção. E olha, quando aquela semente foi colocado dentro de Maria, irmãos, olha que mistério, olha que coisa inexplicável isso. Olha que dimensão de amor, a forma de Cristo veio ao mundo, sendo que Maria nunca teve contato com nenhum outro homem para poder gerar aquela criança, porque não poderia, mas Deus ali, Ele mostrou o quanto ama o ser humano, irmãos. Queridos irmãos, Jesus poderia simplesmente aparecer neste mundo, surgir nesse mundo, numa teofania, vamos assim poder dizer, mas alguém poderia dizer, ele não seria totalmente carne. Então como é que ele fez? Ele ficou ali toda a gestação de Maria, toda a gestação, todas as semanas, todas as contrações Maria teve, tudo que uma mulher comum passaria, Maria passou, meus irmãos, para que Jesus pudesse nascer. E por que Jesus tinha de nascer, meus irmãos? Para resolver um problema de uma vez por todas. E que problema era esse? O homem estava distante de Deus e Deus não fez o homem para ficar longe dele. Então a única forma de aproximar o homem de Deus foi através da cruz, da redenção de Jesus Cristo, meus irmãos. Então o verbo, irmãos, se fez carne. Agora a outra questão é o seguinte, algumas pessoas diziam, mas como ele se fez carne? Como ele se fez carne? Como Deus agora vai ser carne sem deixar de ser Deus? Irmãos, eu não tenho como explicar essas coisas para você, mas eu sei que isso aconteceu. Agora ele tornou-se carne, tornou-se homem, ele sentiu dores. Escute bem o que eu vou dizer para os irmãos, aquelas dores de Jesus na cruz, aquilo não foi um teatro, aquilo não foi uma encenação de uma pessoa que estava como os filmes que os irmãos vê de Jesus, ou qualquer outro filme, aquilo é um teatro. Aquilo é um teatro realmente, mas aquilo que Jesus passou não foi um teatro, ele estava realmente sentindo as dores, meus irmãos, por minha causa e por sua causa. Agora, pense numa coisa, ele optou, Paulo diz o seguinte, ele se esvaziou de si mesmo. Jesus tendo todo o poder, toda a autoridade, ele disse, ele optou, eu não vou usar o poder e a autoridade, eu vou esvaziar, eu vou me auto-esvaziar, eu vou abrir mão de tudo por eles, irmãos. O verbo se fez carne, e ele habitou entre nós.
Ele habitou, ele morava em Nazaré, ele andava por ali, e vimos a sua glória. E João aqui está dizendo para várias pessoas que naquela época viram a glória. E João vai relatar pelo menos 7 milagres aqui. E cada um dos milagres, João vai dizer que é um sinal. E assim Jesus iniciou o seu sinal, porque aquele é um sinal de que aquele é realmente o Messias. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém, meus irmãos? Nós podemos ver isso, essa glória que antes era manifestada lá no Santo do Santo. Uma pessoa só podia ver, mas agora ela se manifestou aqui em nosso meio, cheio de graça e de verdade. Então o que é Natal, queridos? Natal é essa encarnação, Jesus, ele tornando-se carne, e isso é uma demonstração do amor de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor nesse momento, vamos colocar de pé, e vamos orar ao Senhor. Aleluia.